O arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? É o tema deste vídeo de hoje. Sou o pastor Reginaldo Pessoa e desde já convido você a se inscrever no canal. Também nos ajudando compartilhando este vídeo e deixando o seu like. E também tecendo seus comentários para que nos incentive a realizar mais vídeos como este, para que várias pessoas tenham conhecimento do projeto de Deus para a vida da igreja. O arrebatamento, como e quando se dará? Teremos como texto base, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o verso de número 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 até o verso de número 18, que diz assim a palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos esta palavra, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quero esclarecer que usaremos como regra, como base única, a Bíblia Sagrada para a interpretação hermenêutica deste assunto, que é o tema do vídeo de hoje, que é sobre o arrebatamento. E vamos discutir aqui sobre duas correntes interpretativas acerca do arrebatamento. A corrente pré-tribulacionista, que é aqueles que acreditam e defendem que Jesus virá antes da grande tribulação, e o pós-tribulacionismo, que é aqueles que acreditam e defendem que Jesus virá depois da grande tribulação. Precisamos entender para interpretar e para nos situar entre as duas correntes. Também ainda há uma terceira, são aqueles que defendem que Jesus vem no meio da grande tribulação, ou seja, no espaço. Queremos discorrer e entender primeiro o que é o arrebatamento. Como será o evento do arrebatamento? O arrebatamento, ele será segundo a palavra de Deus contida em 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 15, que o arrebatamento se dará num abrir e fechar de olhos, ou seja, num espaço de tempo muito pequeno. Segundo os cientistas, esse espaço de tempo é tão rápido, é muito rápido, que o abrir e o fechar de olhos se dará em 7 milésimos de segundo, ou seja, não dará tempo para pedir perdão, não dará tempo para consertarmos alguma coisa, não dará tempo para pedirmos desculpa ou tentarmos reconquistar algo perdido. Portanto, devemos nos situar neste tempo e nessa expectativa para que nós tenhamos uma vida pautada nesta esperança, a esperança do arrebatamento da igreja. Porque, segundo o apóstolo Paulo, na primeira carta paulina aos Coríntios, ele diz assim, que é no abrir e fechar de olho. E a necessidade desse evento do arrebatamento, ela tem algumas características especiais,
por exemplo, algumas finalidades. Primeiro, segundo o apóstolo, é que o nosso corpo é corruptível, o nosso corpo é corrupção, e esta corrupção precisa ser exterminada, porque ela está contaminada pelo pecado. A corrupção, o arrebatamento da igreja será para que no ressurgir a corrupção seja revestido de incorrupção e a mortalidade do corpo revestido da imortalidade. Revestido da imortalidade. O evento do arrebatamento, ele se dará. Primeira carta aos Tessalonicenses, nós temos lido que ele se dará primeiro no paraíso. Ou seja, Jesus Cristo vem primeiro no paraíso. E quem está no paraíso? No paraíso estão aqueles que já dormem no Senhor, todos os crentes, todos aqueles que creram na vinda do Messias e aguardaram e dormiram, partiram desta vida para o paraíso na esperança do arrebatamento, estão lá no paraíso esperando o momento do arrebatamento. Ou seja, a Bíblia diz lá em Lucas 16 a respeito de Lázaro e o rico, e coloca ali no Sheol, no hebraico é Sheol, no Novo Testamento é Hades. Ou seja, estavam juntos o paraíso, o seio de Abraão e o lugar de tormento. E Jesus, quando padeceu na cruz do Calvário, logo ele no seu sepultamento, porém diz a Bíblia que ele desceu às partes mais baixas da terra e ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele transferiu do Hades para debaixo do altar, no espaço, algum lugar, lá na morada de Deus, o paraíso, onde todos aqueles que já dormiram em Cristo estão aguardando a sua vinda. Que maravilha quando nós pensamos nisso. Que maravilha quando nos adentramos neste pensamento e nesta revelação que a Bíblia nos traz para a nossa vida e nos dá uma esperança viva. Então Jesus virá primeiro no paraíso. Aqueles que lá dormem, eles verão o Filho do Homem na hora do arrebatamento. E eu tenho certeza que maravilha será para Jacó a olhar aquele. Que maravilha será para Moisés. Que maravilha será para Sadraque, Mesaque, Abidnego, para Daniel e para tantos outros nossos irmãos que já partiram, verem o Mestre, o Filho de Deus ali. E agora ele vai olhar para essa terra e, como diz lá em Cantares, vem, amada minha. Ele vai ordenar, ele vai clamar para que a amada vá ao seu encontro, para que nós, os que ficarmos vivos, tenhamos um corpo transformado e juntamente com aqueles que estavam no paraíso, iremos ao encontro do Senhor. O Espírito Santo, ele levará a esposa do Cordeiro para o encontro com o Senhor nos ares. É esse o evento do arrebatamento, a esperança de todo crente, a esperança de todo aquele que um dia teve o conhecimento, a palavra de Deus chegou até a sua vida e pela fé aceitou e transformou a sua vida. Que o Senhor possa nos segurar até este momento da sua vinda. Essa é a nossa fé e a nossa esperança. Agora vamos entrar no campo daquelas duas correntes que defendem o pós-tribulacionismo, que é esse evento se dará após a grande tribulação, e o pré-tribulacionismo, que é o que se dará antes da grande tribulação. A Bíblia nos diz que os propósitos do arrebatamento, como já discorri, que é a ressurreição dos mortos em corpos incorruptíveis. Essa verdade na Escritura Sagrada está em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 42. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 42.
que diz assim: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. É essa um dos propósitos do arrebatamento. Segundo o propósito do arrebatamento, é a transformação dos vivos. Esse corpo, o corpo corruptível, será transformado num corpo incorruptível. A mortalidade deixará também de existir e o corpo será um corpo imortal. E o terceiro propósito do arrebatamento é receber a igreja para as bodas do Cordeiro. Primeiro propósito do arrebatamento é a ressurreição dos mortos. Segundo o propósito do arrebatamento, a transformação dos vivos em corpos incorruptíveis. E o terceiro, receber a igreja, levar a igreja para adentrar nas bodas do Cordeiro, que se dará também, nesse tempo, o tribunal de Cristo. Pois encontramos na Bíblia a expressão dia do Senhor. E dia do Senhor é diferente também da expressão o dia de Cristo. Dia do Senhor é uma coisa, o dia de Cristo é outra coisa. Então essas duas relações que é tema para outro vídeo. Se formos entrarmos nesse tema aqui também, ficará muito longo. E não é o propósito desse vídeo em específico. Mas comente aí no comentário se você deseja que nós façamos um vídeo também sobre o dia do Senhor e o dia de Cristo. Ou também sobre o tribunal de Cristo. Isso deixa aí nos seus comentários e nós estaremos também discorrendo sobre esse assunto, se você assim gostar. Desde já também te convido, né? Se inscreve no canal, compartilha este vídeo, esse assunto é maravilhoso, reparta esta bênção para que muita gente tenha o conhecimento dos arrebatamentos. Vamos também esclarecer um conceito. No Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, eu não posso falar, entrar numa hermenêutica do livro de Apocalipse, ou relatarmos o arrebatamento da igreja sem pontuar sobre o livro de Daniel. E no capítulo 9, no versículo 24 ao 27, no livro do profeta Daniel, está ali sobre as 70 semanas de Daniel. Uma semana depois mais 7 semanas, mas depois 62 semanas. E 69 semanas, 79ª semana, o que aconteceu? Daniel viu um espaço entre a semana de número 69 até a semana de número 70. Ficou um espaço, algo vácuo, que Daniel não entendeu. E o mensageiro lhe informou que estava selado e que era para o final dos tempos aquilo que estava ali para os acontecimentos. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo à luz este mistério, quando ele diz lá em Efésio: grande é este mistério, refiro-me à igreja e a Cristo. O mistério que estava oculto aos profetas, o mistério que estava oculto na antiguidade, agora chega à luz e é revelado. É sobre a igreja, o tempo da igreja. Então, as 70 semanas de Daniel, elas foram estabelecidas, foram determinadas para a nação de Israel. O mensageiro, ele disse: olha, estão determinadas 70 semanas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E teve algumas finalidades dessas 70 semanas. Primeiro,
Primeira finalidade da determinação dessas 70 semanas: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. Esses são alguns propósito das 70 semanas. Também não vamos entrar neste tema. Se você deseja ter algum estudo sobre as 70 semanas, também deixe no comentário que você deseja e nós estaremos estudando e fazendo uma maneira de te responder, fazendo também um vídeo sobre este assunto, sobre as 70 semanas de Daniel. Mas vamos agora entrar no seguinte tema: pós-tribulacionismo. Que é aqueles que defendem que o arrebatamento da igreja será logo após a grande tribulação. E eles usam a primeira defesa, é que o arrebatamento da igreja não é iminente. Não, ele não se dará a qualquer momento, mas sim depois de alguns eventos e depois da apresentação, da manifestação do anticristo e após a grande tribulação. Eles se baseiam no livro do Evangelho de Mateus 24, 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31, que diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Mateus, temos lido Mateus 24, 29 a 31. Eles afirmam e defendem os pós-tribulacionistas que o arrebatamento só se dará após esta grande tribulação, que a igreja estará na terra pela ocasião da grande tribulação. Esses são a defesa dos pós-tribulacionistas nesse texto. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Que diz assim a palavra de Deus: ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os pós-tribulacionistas, de posse desse texto, eles defendem que o arrebatamento da igreja só se dará após a manifestação do anticristo e depois da grande apostasia. Depois nós estaremos falando também sobre o pré-tribulacionismo, que usa também esse mesmo texto. Terceiro, a grande tribulação para os pós-tribulacionistas é para todos. É para a igreja, é para a nação de Israel, é para os gentios, ou seja, para todos sem distinção, sem nenhuma distinção. Todos passarão pela grande tribulação, segundo os pós-tribulacionistas. Outro texto que é usado pelo pós-tribulacionismo para defender essa posição é Romanos capítulo 5, verso 3 e verso 4, que diz assim o apóstolo Paulo, dizendo: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança.
Versículo 4. E a perseverança, a experiência. E a experiência, esperança. Ou seja, que a tribulação ela produz a perseverança. É esse o ponto de vista do pós-tribulacionismo. Ou seja, que a tribulação é necessária para o amadurecimento da fé e para o desenvolvimento da fé. Eles usam também 1 Tessalonicenses 3:3, onde o apóstolo Paulo também diz assim: para que ninguém seja abalado por estas tribulações, vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Esses são alguns textos, não peguei todos para que não fique muito longo, muito extenso esse vídeo. Eu estou fazendo tudo para que seja em pouco tempo e não muito cansativo. Porque falar sobre o arrebatamento é maravilhoso, é bom, mas defender posições que se é antes ou depois da grande tribulação, aí começa a nos estendermos e jamais chegará a um acordo. Mas você que está assistindo, você tira as suas próprias conclusões. Nós vamos colocar os pós e os pré, e no final você estará tirando a sua própria conclusão. Esses foram alguns textos sobre os pós-tribulacionismo que defende que o arrebatamento da igreja não é iminente. Agora, o pré-tribulacionismo. Os pré-tribulacionistas, eles defendem que o arrebatamento da igreja é iminente. Pode se dar daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos. Ou seja, é iminente. É iminente, se dará a qualquer momento o evento do arrebatamento. Não precisa mais, porque todos os sinais já se cumpriram, então não precisa aguardar mais nenhum evento. É uma expectativa que se espera Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja para agora, não para amanhã, não para depois, não para a semana que vem, mas espera-se Jesus, para os pré-tribulacionistas, Jesus agora para o arrebatamento da igreja. Primeiro texto usado para os pré-tribulacionistas. Esse texto que eu usei de 1 Tessalonicenses 4 e 13 a 18, as duas posições, as duas correntes teológicas, as duas escolas interpretativas sobre o arrebatamento usam o mesmo texto. Primeiro texto usado pelo pré-tribulacionismo após a 1 Tessalonicenses é Mateus 24, capítulo 24 de Mateus, porém o versículo 36 a 44, que nos diz assim: porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não pensais. É esse o texto de Mateus 24, Evangelho de Mateus 24, 36 até o 44, ou seja, daquele dia e hora ninguém sabe. A iminência do arrebatamento é muito forte para os pré-tribulacionistas nesse texto. E eles se referem também sobre um que está trabalhando no campo, será levado um e deixado o outro, e duas no moinho, a mesma forma, ou seja, um será deixado por ocasião do arrebatamento e um será levado.
pré-tribulacionismo, ele defende a iminência do arrebatamento e defende também agora que a tribulação não é para todos. Que a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Aliás, na verdade, para os pré-tribulacionistas, o arrebatamento inaugurará o período da grande tribulação. E a igreja será levada para as alturas, onde acontecerá as bodas do Cordeiro. Enquanto a tribulação e a aflição está destruindo os moradores da terra, a igreja está recebendo as benesses de Deus e participando do tribunal de Cristo. Este é o pensamento e a defesa dos pré-tribulacionistas. Segunda carta aos Tessalonicenses, também é o texto, no capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz: pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vamos entender. Tem os que dizem que no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo subirá junto com a igreja. E ao segundo pensamento concernente a isto: o Espírito Santo ele levará a igreja até o Cordeiro, por ocasião do arrebatamento, mas também ficará sobre a terra operando, porque Deus não tem dois povos. Muitos dizem que Jesus tem dois povos. Um povo é a igreja e outro povo é Israel. Não, essa é uma compreensão equivocada. A igreja não vive sem Israel, Israel não vive sem igreja. O propósito de Deus é que são distintos, porém não são dois povos. A igreja entrou neste espaço, a igreja entrou no plano de Deus, porque já era plano de Deus, sim. A nação de Israel foi chamada como uma nação anunciadora, uma nação abençoadora sobre a face da terra. E a igreja tem o seu propósito também de evangelização. A igreja é constituída, sim, a igreja é constituída de dois povos. Povos gentios, que é aqueles que não são judeus, e judeus. A igreja é constituída dos dois povos. Então, não esse pensamento equivocado que a igreja está se aproveitando de uma ocasião porque Israel falhou, ou Israel é diferente da igreja, todos os dois povos entraram no propósito de Deus. Todos os dois povos entraram no propósito de Deus através da igreja. Por isso que nós temos a obrigação, nós gentios, de orarmos por Israel. Orarmos por Israel, por quê? Porque lá é o relógio de Deus. Mas a igreja é a esposa do Cordeiro. Dito isto, vamos continuar. Então, segundo a Tessalonicenses, o pré-tribulacionismo diz que a reunião para o tribunal de Cristo, sim, se dará. E a segunda fase da segunda vinda de Jesus será isto, que Jesus, pelo sopro da sua boca, pelo poder da sua palavra, colocará um fim na batalha de Armagedon. É essa a defesa dos pré-tribulacionismos nesse texto de 2 Tessalonicenses. E também Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10, que diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, noutra versão, paciência,
Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Para os pré-tribulacionistas, a grande tribulação, o próprio Jesus disse assim: olha, esta grande tribulação nunca houve e nunca haverá igual. Então esta grande tribulação é grande tribulação mesmo. Jamais houve. Muitas pessoas estão preocupadas nesse tempo que estamos vivendo, com essa crise sanitária no mundo todo, mas isso não é apenas as dores de parto, é o princípio das dores, porque esta grande tribulação nunca houve e nunca haverá igual. Então, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da tribulação. Os pós-tribulacionismo, eles rebatem esse texto dizendo que Deus guardará na tribulação. E os pré-tribulacionistas, que Deus guardará da tribulação. É aquele velho fato da fé dos 3 jovens na fornalha de fogo. Se o nosso Deus não quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará na fornalha. Sim, porque não se refere ao arrebatamento da igreja. É esse o ponto de vista que é colocado. Então, uma corrente defende que será guardada a tribulação, e outra corrente na tribulação. Mas o texto em original está dizendo: te guardarei da grande tribulação. Então, dito isto, as duas correntes elas se equiparam praticamente nas suas defesas. O tribunal de Cristo, ponto agora. As 70 semanas, elas são determinadas, é claro, a Bíblia é clara, dizendo assim: determinada para a tua santa cidade e para o teu povo. É determinado para Israel, para a nação de Israel. É o tribunal de Cristo, ele deve ocorrer. E a Bíblia coloca que ele ocorrerá antes do milênio. Antes do milênio. Então, quando Jesus descer ali no Vale de Armagedon, para colocar um ponto final na luta estabelecida desde o início das Escrituras, desde o Antigo Testamento, ele virá já com os salvos, com os santos. E os anjos farão o cumprimento de toda a palavra de Deus por esta ocasião. E aí Jesus definirá a batalha do Armagedon e implantará o milênio. Aí a igreja, no livro de Apocalipse, no capítulo 6 ao capítulo 19, a igreja não aparece. A igreja não aparece. Aparece aquela mulher que ela foge para o deserto, tudo, que é a nação de Israel. A igreja ela volta a aparecer no livro de Apocalipse, no final do livro de Apocalipse. Então, a defesa, aí agora a conclusão é segundo a nossa fé, e você tire a sua própria conclusão. Eu, particularmente, já tenho sido muito perguntado e indagado. Eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação, por causa do relacionamento de Jesus e a igreja. Se Jesus já se entregou, se ele já deu a sua vida pela igreja, ele virá tirar a sua igreja antes da grande tribulação. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a parábola das 10 virgens, diz: aí vem o esposo. A mesma palavra usada para noiva, para noivo, é também usado para esposo. Porém, eu quero agora, no contexto cultural de Israel, explicar a seguinte condição. O noivo é aquele quando ele não concluiu todos os trâmites do casamento.
Jesus já concluiu, ele já pagou o dote, ele já selou a igreja, por isso que a Bíblia diz, nós fomos selados com o selo do Espírito Santo de Deus, propriedade santa, propriedade particular. Como diz o apóstolo Pedro, sacerdócio santo, propriedade particular, esposa do Cordeiro. Qual a esposa que amando a sua vida, que amando a sua esposa, ao ponto de dar sua vida por ela, vai deixar ela passar pela grande tribulação? Então eu creio particularmente, esse é um dos argumentos e eu não posso desconstruir todo o plano de Deus a respeito da nação de Israel, das 70 semanas, todos os pontos históricos que a Bíblia tem relatado. Para mim, particular compreensão, eu não posso desconstruir e nem extrair da Bíblia esses textos. Então eu creio que o Senhor virá para buscar a sua igreja antes da grande tribulação, que a igreja deve ficar fiel, esperando, porque ele cumpriu, ele já pagou o dote e ele está para voltar, para levar a sua igreja para as mansões celestiais no espaço, e de onde ficará 7 anos, enquanto a tribulação perdurará aqui na terra. E boda de Cordeiro, tribunal de Cristo, tudo realizado ali. No final ele volta para estabelecer o milênio. E logo após o milênio, aí sim, tudo será exterminado e a renovação. E haverá um novo céu e uma nova terra. E a igreja sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe e eu peço mais uma vez a você, verifica a sua inscrição, compartilha este vídeo, deixa o seu like e até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.